delícia! Hoje a receita é um dos 3 bolos mais pedidos lá no Facebook com os ingredientes que o Continente enviou. Não sei se foi pela proximidade do São Valentim, mas a receita que vocês mais votaram é a que vamos fazer hoje, um bolo Red Velvet. O bolo Red Velvet é um bolo americano muito conhecido por ser todo vermelho. O vermelho é pelo corante e que não influencia em nada no sabor do bolo. Este bolo tem este nome, que quer dizer veludo vermelho, porque antigamente, quando se fazia ainda sem corante, o cacau que está na massa, mais a acidez que também está na massa, fazem uma reação química que davam ao bolo uma tonalidade muito ténue e avermelhada. Então começaram a chamar este bolo Red Velvet. Depois, com a invenção dos corantes, começaram a usar corantes para potenciar mesmo aquela cor vermelha. E hoje o bolo é mais conhecido propriamente pela cor do que pelo sabor. Mas, independentemente se usarmos corante ou não, é um bolo muito bom. Eu não diria que é um bolo fofo. É um bolo mais esponjoso e que fica com um sabor, um toquezinho a cacau, um toquezinho a baunilha, muito agradável. E depois, o que é melhor neste bolo é uma cobertura de queijo creme ou de mascarpone, que é o que vamos usar hoje, que aquele contraste é uma delícia. Para fazer este bolo, vamos fazê-lo em 3 etapas. Primeiro a massa, depois o creme, que vai servir para recheio e para cobertura, e por fim a montagem. Para fazer a massa do bolo não é nada complicado. É daquelas massas que se junta por um lado os ingredientes líquidos, por outro os ingredientes secos. Para os ingredientes secos vamos usar farinha, cacau em pó e bicarbonato de sódio. E para os ingredientes líquidos vamos usar açúcar. Sim, o açúcar considera-se um ingrediente líquido em pastelaria porque quando misturado com outros líquidos o açúcar derrete. Por isso, quando vocês virem uma receita em que se diz misturam-se os líquidos com os secos, juntem sempre o açúcar à parte dos líquidos. Vamos necessitar também de ovos, vinagre, óleo, corante vermelho, baunilha e buttermilk. Calma, não se assustem, eu já sei que é muito difícil encontrar buttermilk em Portugal. Buttermilk é o soro de leite e que nós podemos substituir de 2 maneiras. Pode ser substituído por uma batutice que se pode fazer, uma imitação de buttermilk que se faz da seguinte maneira. Vocês vão pegar exatamente na mesma quantidade que usariam de buttermilk, de leite, e vão juntar 1 colher de chá de vinagre, que não é a quantidade de vinagre que está neste bolo, é uma quantidade à parte. Juntam esse vinagre no leite e deixam cerca de 10 minutos a repousar. O que vai acontecer é que o vinagre vai talhar o leite, vai torná-lo mais ácido e isso vai ficar com que fique parecido com buttermilk. Se vocês não quiserem fazer desta maneira, podem usar iogurte, que é o que eu estou a usar. O iogurte e o buttermilk e este leite talhado acabam por ficar muito parecidos. Eu já fiz a receita das 3 maneiras e não acho que fique uma grande diferença. Por isso eu uso iogurte porque é mais prático. E para fazer a massa, vamos então começar por juntar os ingredientes líquidos numa tigela. Começamos pelo açúcar, os ovos, o iogurte, o óleo, a baunilha e o vinagre. O vinagre que vai potenciar a acidez da massa, que é uma característica deste bolo, mas o bolo não fica ácido, não se preocupem. E por fim vamos juntar o corante. Vamos deixar para o fim. E depois juntamos os ingredientes secos peneirados. Eu gosto de peneirar sempre porque eu uso cacau, que é para não ficarem gruminhos. Portanto, peneiramos a farinha, o cacau e o bicarbonato de sódio, que não pode ser substituído por fermento nesta massa, porque nós precisamos do bicarbonato para ativar. Olha, tens batom. Bicarbonato de sódio vai reagir com esta massa mais ácida, o fermento não tem essa capacidade e depois vamos misturar. Como veem, a massa fica com este tom assim acastanhado. E agora é hora de juntar o corante. De preferência usem um corante em gel ou em pasta, como estes assim que se compram em lojas de decorações de bolos, porque estes são mais concentrados, então vocês vão poder usar menos quantidade para terem um tom vermelho mais intenso. Mesmo assim, para este bolo é quase uma colher de sopa deste corante. E misturem, vão misturando até estarem satisfeitos com a cor, até a massa estar assim, bem brilhante como esta. E depois é só meter nas formas que vocês escolherem e levar ao forno a cozer a 180 graus pré-aquecido. Eu vou cozer o meu bolo em 2 forminhas pequeninas porque eu quero que ele fique mais alto, mas vocês podem usar uma forma maior, ele pode ficar mais baixinho, ou então duplicam esta receita e fazem um bolo numa forma maior em 2 vezes. Eu gosto de forrar as formas para este bolo com papel vegetal para assegurar que o bolo sai direitinho das formas. Se vocês querem aprender a forrar formas corretamente com papel vegetal, vejam este vídeo aqui que nós já fizemos há algum tempo. Vocês vão tirar os vossos
bolos do forno e vão deixá-los arrefecer completamente antes de os rechearem. O que nos leva a falar sobre a segunda etapa deste bolo, que é o creme. Pode ser usado como recheio, como cobertura ou então como recheio e cobertura. O tradicional é fazer-se um creme usando queijo creme, aquele tipo Philadelphia. Mas eu gosto de fazer com mascarpone porque ele fica muito mais saboroso, mais rico. Podem substituir o mascarpone por queijo creme, mas tenham atenção que o vosso creme vai ficar um pouco mais líquido, menos espesso que o meu. Para fazer o creme é só baterem o mascarpone com açúcar em pó até ficar bem cremoso e depois irem deitando pouco a pouco natas que estejam bem frias. Vocês vão bater esta mistura até que ela fique espessa. Se for preciso, parem a batedeira a meio do tempo para rasparem as laterais, que às vezes acumula-se um pouco do creme, e depois batam cerca de 2 minutos até que o creme fique assim bem espesso e com um pico bem firme, como este. Bolos cozidos e frios e creme feito, vamos à terceira etapa deste bolo, que é a montagem. Vamos começar por nivelar os bolos, quer dizer que vamos cortar este topozinho do bolo para que ele fique bem retinho. Quando estamos a fazer este tipo de bolos, eu também gosto de cortar a parte de baixo para que o bolo fique todo da mesma cor e não apareça esta películazinha um pouquinho mais escura. Eu vou fazer isso com os meus 2 bolos antes de os rechear. As rodelinhas do bolo vermelhinhas por dentro, com a mesma espessura. A melhor maneira de fazer isto é com uma faca de serra, uma faca de pão. Eu vou colocar uma metade num prato, vou rechear com o meu creme de mascarpone e depois vou colocar a segunda metade do bolo e vou cobrir todo o bolo com este creme. Vocês não precisam de cobrir o bolo todo, podem só pôr um pouquinho por cima, podem só cobrir o bolo sem rechear. Façam como vocês quiserem, porque o bolo é vosso e são vocês que vão comer, por isso têm que fazer ao vosso gosto. Se vocês quiserem que este bolo fique ainda mais úmido, uma sugestão que vos dou é fazerem a calda, que nós já demos aqui a receita há imenso tempo, vocês podem vir aqui, deixar arrefecer e depois pincelar cada metade do bolo antes de cobrirem com o recheio. Eu gosto que ele fique com um ar assim um pouco rústico, não me preocupo muito em fazer as paredes e o topo perfeitinho, dou só assim umas espatuladas para ele ficar bem coberto e o tradicional neste bolo é decorá-lo com as migalhinhas do bolo que nós usamos quando cortamos os topos, por isso foi o que eu fiz, peguei num pouquinho daquele bolo e com o ralador ralei aqui estas migalhinhas por cima. Agora convém levar ao frigorífico cerca de 1 horinha mais ou menos para o creme ficar bem firme quando nós formos cortar a fatia e depois, pronto, vocês sabem o que têm a fazer. E se vocês forem fazer este bolo para o dia de São Valentim, podem decorá-lo com um coração de chocolate, que eu já ensinei a fazer este tipo de decorações com plástico de bolha que vocês podem ver aqui. A única diferença é que eu usei chocolate branco e colori com corante próprio para chocolate e meti um pauzinho. E agora vou espalhar no bolo. Para mim o melhor deste bolo é o contraste da textura da massa com este creme. Até para a semana com um novo bolo que também é assim daqueles que vocês não vão querer perder. Tchau!